Queridos, hoje eu vim ferramentado, né? Com algumas coisas tecnológicas aqui. Eu, de preferência, gosto de pregar só com Bíblia, anotação, me sinto um pouco mais livre, mas por causa justamente de algumas ilustrações que eu quero trazer hoje, imagens, inclusive, então por isso que eu fiz toda essa pregação também com os slides, e aí o pessoal de casa também vai poder acompanhar de uma forma diferente, não somente ouvindo. E essa semana, já que falando o pessoal de casa, né, essa semana estava orando, e um texto bíblico me chamou muita atenção, e me fez pensar, isso aí é a pregação antes da pregação, tá, gente? Me fez pensar bastante naquilo que Jesus fala, né? Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, ali estou entre eles. Reunião, estar presente. É maravilhoso a gente poder ter os recursos da informática, e é bênção, sou sempre muito edificado ouvindo pregações, louvores, adoração, e eu acho que é algo especial. Nós vivemos um tempo assim na área tecnológica de acesso, não um excesso de acesso, né? Temos um acesso muito amplo a material, tanto um quanto o outro, né? Mas eu creio que é algo que não substitui a presença de Deus, é quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome. É algo diferente. É algo diferente. Então não vamos perder as oportunidades de nos reunirmos no Senhor. Então, como o tema já foi colocado ali, vocês devem estar... Está aparecendo já como eu estou vendo, então vou ter que mudar minha projeção aqui. Eu achava que vocês iam ver somente o slide principal, e não estão vendo até o que então eu queria ter a liberdade de eu ver os próximos e vocês somente verem o atual. Deixa eu só mudar aqui a minha projeção, então. Pronto, agora sim, vocês só veem o que eu vejo também. Então, vocês são sal e luz, essa é a ideia. E o Arthur, ele introduziu de uma forma fantástica, né? Deixou a gente curioso, até eu fiquei curioso, né? Achei legal, né? Eu vou ter que só frustrar os ouvintes que não vou falar sobre gato, não vou falar sobre cachorro, nem sobre engenheiros, mas o tema foi bem introduzido. Sim, foi ajustando aqui, né? Mas, enfim, vocês são sal e luz, esse é o tema. E ele está baseado em Mateus 5, 13 a 16, que eu acho que todos nós conhecemos muito bem, né? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então Jesus mesmo é o que afirma, é uma afirmação. Vocês são sal, vocês são luz. E a quem ele está falando isso? Ele está falando isso para os discípulos. Aqueles que seguiam os seus ensinamentos, aqueles que acompanhavam Jesus na sua caminhada, na sua experiência no dia a dia. Então, vocês são sal, vocês são luz. É a essência. Então, o Arthur falou antes, nós vamos ouvir o que o cristão é. E essa é a essência do cristão. Então, aqui, gostaria de destacar, a ênfase está em não tem como não ser. Vocês são, vírgula, ou ponto, né? Vocês
são. É uma definição. Não existe aqui a opção, vocês podem ser. Até que seria interessante, né? Vocês podem ser a luz do mundo, se vocês quiserem. Se não quiser também, né? Tudo bem. Ou sal. Vocês podem ser o sal da terra, mas também se não der para salgar muito, não tem problema. É uma afirmação, não tem como não ser, é a essência. Tanto é que ele fala ali, se o sal perder o sabor. Então, os teólogos ficam quebrando a cabeça por causa daquela parte, se o sal perder o sabor. Né? Aí tem N vertentes para explicar por que o sal perde o sabor. A ideia é o que é? É a essência, não tem como. E se, por acaso, perdeu o sabor, joga fora, porque não tem mais serventia. Essa é a ideia. A ideia não é a gente ficar especulando como é que o sal consegue perder o sabor. A ideia é o que é. É simplesmente não tem função. Não tem função. Se o sal perder o sabor, se perde, não perde, como é que não perde. Eu não sou cientista aqui, nem químico, para ficar falando sobre o sal perder o sabor. Mas a questão é que se por acaso o sal não tiver a função de salgar, ele é lixo. Ele é lixo. Serve para ser pisado. É o que a Bíblia diz. É simples. Às vezes a gente tenta explicar o que a Bíblia nem se preocupa tanto assim em explicar. Não tem como ser sal e não salgar. Acabei de falar sobre isso. Essa é a ideia. A ideia, na verdade, é muito básica, muito simples. Não faz sentido acender uma lâmpada e escondê-la. Não vamos construir uma teologia agora de como é que você vai acender a lâmpada porque ela é oculta. Não, a ideia é o que é. Se você acende uma lâmpada, você não vai esconder ela, você não vai botar ela debaixo de uma panela. A ideia é essa. Só acende uma lâmpada quem quer que o ambiente seja iluminado. Então não faz sentido ligar uma lâmpada, acender uma lâmpada para estar na escuridão. Essa é a ideia, é a essência, é o que é ser. Vocês são. O que fazer se perder a motivação? Aí você pode dizer, pastor, muito legal. É isso aí. O cristão é sal. O cristão é luz. E a gente pode se empolgar com essa palavra e dizer, amém, glória a Deus, é isso aí. Mas de repente um e outro vai dizer, mas se a minha vida está sem sabor? A vida do cristão às vezes perde o sabor também. E se a minha vida está um pouco, que nem pisca-pisca de Natal, né? Às vezes é, às vezes não é. Às vezes é, às vezes não é. Né? Sou e não sou. Sou e não sou. Né? Não sei se alguns talvez se identificam, né? E se de repente a luz que há em mim for trevas? Sei que esse versículo é um versículo que está num outro contexto, não é o contexto esse. Ele está no Sermão do Monte, sim, né? Mas ele não faz parte deste contexto. Mas a ideia é o que é? Se de repente na sua e na minha vida está faltando sabor. Esse sal, como é que você sal na terra, para a terra, no mundo, se a minha vida está sem sabor? E daí? E daí? O que fazer? Como restaurar o sabor? Aí, ó, o sal triste, né? Esse é o sal, e se a minha vida falta sabor? Aí a gente pode cantar junto com o salmista 42, Salmo 42, 1 a 3, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? De repente esse cântico ele faça mais sentido na sua vida do que o texto que Jesus diz, vocês são sal, vocês são luz. De repente é este salmo aqui que é o cântico que está no teu coração agora. De repente, é este salmo que é a sua resenha desses últimos dias, meses ou anos.
E você vai dizer, pastor, eu até queria ser sal, até queria ser luz, porque eu até creio em Jesus Cristo, mas de alguma forma ou de outra, a luz, ela parece que se apagou. Ou a minha vida deixou de ter o seu sabor. Eu faço coro com este salmo, porque este salmo sou eu. Onde está o meu Deus? Aonde está aquele que dá sentido para a minha vida, se a minha vida perdeu o sentido? Como vou ser sal e luz, se o meu próprio sal aqui, para mim, não está salgando? A promessa de Jesus. Então, qual é a promessa de Jesus? Porque se a gente vê que, de repente, essa sede tão intensa de sentido na vida, ou esse anseio nosso de achar, então, a direção certa, se de repente, em primeiro lugar, eu preciso achar a direção. Então, qual é a promessa de Jesus para mim? E aí João 7, 37 a 39 diz assim, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. A promessa de Jesus para aqueles que têm sede, assim como diz lá no Salmo 42, é que aquele que tem sede, vindo a Cristo Jesus, não teria apenas a sede pessoal suprida ou saciada. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aí ele diz o seguinte, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, significa que além de você ter a sua própria sede saciada, você se torna uma fonte, significa vai sobrar água, você vai matar a sua sede e vai sobrar água, e você vai ser uma inspiração, e você vai ser o quê? Alguém que mata a sede de muitas pessoas ao seu redor. Esta é a promessa de Jesus. Quem tem sede, venha a mim e beba. Esta é a promessa de Jesus. E quando Jesus falava disso, ele se referia ao Espírito Santo, que era este que seria derramado, e que viria trazer sentido, saciar a sede na alma, aquela sede que a gente viu no Salmo 42 agora há pouco. A minha alma anseia pelo Senhor, pelo Deus, o Deus vivo. Não é qualquer sede, é ser saciado no seu interior. Houve momentos na minha vida, e eu inclusive já estava no ministério pastoral, quando passei por um deserto tão grande, e parece que a minha vida, ela perdeu o sentido. Não é que a vida perdeu o sentido, mas houve uma busca por Deus tão intensa, que parece que eu tinha entrado num deserto. Eu estava com tanta sede e fome de Deus, e era estranho, porque como assim ter fome e sede de Deus, se você tem Jesus no seu coração? Não tinha nada errado com a minha salvação. Eu pastoreava, eu era pastor de igreja, inclusive. Então o pastor se desviou da fé. Não tinha me desviado da fé. Mas havia algo aqui dentro que parecia que estava ansiando por um sentido maior. Havia algo aqui dentro, um espaço, parece que precisava ser preenchido. E eu comecei a orar e jejuar, falando, Senhor, eu não quero outras coisas, eu não quero ter um ministério próspero, eu quero só ter essa sede dentro do meu coração saciada. O Salmo 42 para mim era minha canção diária. Era minha canção diária. Senhor, minha alma tem sede de Ti. A minha alma tem sede do Deus vivo. E eu olhava para esse texto e falava, como assim?
Se aqui dentro está um deserto e a promessa é que rios de água viva fluiriam de dentro de mim, tem alguma coisa errada, ou com a palavra comigo. Se é entre a palavra e eu, então deve estar comigo. O problema aqui provavelmente não é na palavra. Eu, em oração e jejum, e busquei muitas vezes, e por muito tempo, algo que preenchesse aquele vazio no meu coração. De forma alguma, estou falando aqui que Deus não supre nossas necessidades. Eu tinha todas as necessidades supridas. Mas Deus quer que nós nos envolvamos de uma forma muito mais profunda com Ele, não com a obra dEle. Estava extremamente comprometido com a obra dEle, mas nem sempre estamos comprometidos com Ele, o Senhor da obra. A questão do Espírito Santo, isso significa que a pessoa então não tem o Espírito Santo? Né? Porque tem aquela questão, né? Então não tinha o Espírito Santo. Então aquela igreja lá ela é fria, ela não tem o Espírito Santo. Aquela outra lá é vivada. Nossa, ali sim, ali o Espírito flui, né? Parece que ali, né, tem o excesso do Espírito Santo. Se dons espirituais refletissem a presença de Deus, eu diria que é bem perigoso isso, porque em meio a muitas manifestações, eu tenho visto algumas coisas bem absurdas acontecendo. Mas também não quer dizer que aquela igreja que não tenha tantas manifestações, que ela não tem o Espírito. Sabe por quê? Porque a Bíblia é muito simples. Paulo fala o seguinte: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ele fala o seguinte: gente, a equação ela é simples. Você é de Cristo, então você tem o Espírito Santo. Pronto. Não é que precisa do Espírito, você tem o Espírito Santo. A questão não é que uma pessoa tem o Espírito Santo e a outra pessoa não tem o Espírito Santo porque não teve uma experiência extraordinária, mas ela crê em Jesus Cristo, por isso que o Espírito Santo já atuou na vida dele para convencer essa pessoa do seu pecado, ela já reconheceu o seu pecado, já foi batizada nas águas e ela já está seguindo a palavra de Deus. Então o Espírito Santo já está atuando na vida desta pessoa. A pergunta errada que a gente faz, se ela tem ou não tem o Espírito Santo. Mas talvez a pergunta deveria só ser diferente. O quanto nós temos do Espírito Santo? Ou de que forma o Espírito Santo ainda tem atuação na minha vida? A questão não é se tem ou não, e sim a proporção. O quanto tem. Eu gostaria de ilustrar isso com essa imagem. Aí você tem 5 copos. Primeiro copo, segundo, terceiro, quarto e quinto. Eu faço uma pergunta: no primeiro copo tem água? Tem água. Segundo copo, tem água? Sim, tem água. O terceiro, o quarto, o quinto copo tem água? Tem água. Sim, todos eles têm água. A questão aqui é a diferença, a proporção. Mas não significa que um é melhor, o outro é pior. A questão é que tem água, mas em proporções diferentes. Em proporções diferentes, essa é a questão. Mas qual é a proporção que a nós nos foi dada? Deus derrama o seu Espírito sem medida. Na verdade, isso aqui é um texto que nós temos se referindo a Jesus Cristo. Tá? Pois aquele que Deus enviou, né? Jesus fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações, ou sem medida. Significa que não há medida para se medir o quanto tem e o quanto não tem. A questão é ter ou não ter. Pronto. Se você é de Jesus, você tem. Se você não é de Jesus, não tem. Pronto. Essa é a questão. Às vezes eles ficam discutindo, né? Se um tem o Espírito, outro não tem o Espírito. A questão não é se um tem ou não tem. A questão é que Deus derramou do seu Espírito. Absorve do Espírito tanto quanto cada um o permitir e o buscar. Então a questão é a seguinte, sem limites, sem medida. Não existe copo nesse sentido, né? Há o quê? Um derramar completo, total do Espírito Santo. Todo o Espírito Santo, toda a presença do Senhor foi derramada.
a ideia de estarmos encharcados do Espírito Santo. Qual que é a ideia, então? A ideia de nós termos sentido na vida e vermos um cristianismo que faça sentido é estarmos encharcados. Essa imagem é interessante, né? O cara está parado e aquela água, né? Aquele relato sobre o Espírito Santo de Deus que é derramado sobre Jesus sem medida, é João Batista falando a respeito de Jesus. E o mesmo João Batista ele fala o seguinte: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Significa ser imerso no Espírito. Então não tem medida aqui. A ideia é o quê? É você ser submerso. Batismo significa justamente submergir, afundar. Então tem Espírito Santo sobrando. Não está em falta. Essa é a ideia. Você ser submerso no Espírito significa que você pode... Existem alguns conceitos espirituais que na nossa mente é difícil a gente conceber, né? Como é assim eu vou ser cheio do Espírito Santo e eu preciso me encher ainda mais? Porque o Espírito Santo de Deus já está em mim, ok. Mas ainda ao mesmo tempo a Bíblia volta e meia ela fala sobre se encher do Espírito. Então por que eu tenho que me encher daquilo que eu já tenho? E aí podemos entender da proporcionalidade. Você pode ter mais. E você pode se lançar mais. Você pode se entregar mais. Essa é a questão, essa é a ideia. Submergir no Espírito significa que não há limites para o Espírito. A Bíblia ensina que devemos nos encher. E aí você tem lá em Lucas 11, versículos 9 a 13, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. A Bíblia ela nos incentiva a estarmos em constante busca. Mas é estranho isso, pastor. Por que eu devo buscar algo que eu já tenho? Eu vou explicar para você. Se você quer apenas manter o que você acha que você tem, com o tempo isso você perde. Eu recebi, beleza, então só vou manter o que eu tenho. Eu preguei no domingo de manhã, algumas semanas atrás, no culto das 10h40, sobre a herança. E eu falei que recebemos uma herança e depende de cada um de nós administrar essa herança para que ela tenha efeito futuro. Significa que ela não perca o valor. Então, se você recebe uma herança, eu usei esse exemplo naquele momento, né? Você recebe aí uma propriedade, você recebe uma construção, um edifício, né? De herança. Maravilhosa herança. Aí você diz, sabe de uma coisa? Eu não vou mexer. Eu vou deixar parado lá. Porque se eu mexer, de repente, né? Eu quero, é tão precioso para mim, vou deixar paradinho lá, não vou fazer nada. O que vai acontecer com o tempo? Aquele edifício que você recebeu, né? O terreno talvez pode valorizar, mas o edifício em si, o que vai acontecer com ele? Ele vai ruir. Porque ele precisa de manutenção. Se você não está em constante busca de aperfeiçoamento, se você não está aperfeiçoando aquela obra, 10, 15, 20, 40, 50 anos, e aquele edifício pode estar no chão, se você não fizer nada com ele. O mato vai tomar conta. Então, se você acha que, não, mas eu já tenho, então eu não preciso mais buscar. Por quê? Porque já tenho, pronto. E por isso que muitas vezes o sentido na vida cristã perde seu valor. Porque você acha que já tem, então você não precisa mais buscar. Por que eu vou buscar algo que eu já tenho? Se eu já tenho, então eu só preciso o quê?
usufruir. E essa equação ela não dá certo no cristianismo. Veja a parábola dos talentos. Aquele que enterrou o seu talento, porque tinha medo, né, do seu senhor, e devolveu somente aquilo que ele tinha recebido, mas já tinha, né, já devolve desvalorizado. O dono ele disse: vem cá, amigo, você não fez nada. Você me entrega aquilo que eu te dei, então você não fez nada com aquilo que eu te entreguei. Você nem cuidou. Ah, mas eu cuidei, eu enterrei. Isso significa a vida cristã ela é dinâmica. Eu não posso acreditar que eu já tenho, então eu só preciso deixar rolar. As coisas por si mesmas, elas não acontecem sozinho. Existe um esforço meu, existe um esforço seu. Jesus fez tudo o que ele precisava fazer na cruz. Agora é a nossa vez. Para preservarmos o que nós recebemos, nós temos a nossa parte que nós precisamos fazer. Encharcados deixamos rastros. Você já viu, eu que já fiz batismos algumas vezes, né? Então você faz o batismo, a pessoa se molha inteira, daí ela sai do batistério. O que acompanha a pessoa? É um rastro de água, né? Porque ela sai do batismo, aquilo vai, onde vai indo, aquilo vai deixando aquele rastro de água, assim, não tem nem o que fazer, né? Aí colocam toalhinhas no chão, né? Cuida para não escorregar, aquela coisa toda. Eu creio que o cristianismo, quando a gente fala de essência, eu creio que é isso que a Bíblia, eu creio que anda nessa direção. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui, né? Aquelas umas pegadinhas assim de água. Pedro, quando ele foi preso, Pedro e João foram presos, e aí questionados e falando assim: olha, vocês vão parar de falar desse Jesus aí, vocês vão calar a boca, tá? Porque senão a coisa vai ficar feia para vocês. E aí Pedro respondeu. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. É impossível, faz parte da nossa essência. Eu não consigo ficar quieto. Eu prefiro morrer do que eu ficar quieto, porque não tem. Eu não consigo desassociar isso de mim. É como se tivesse encharcado, você sai do batistério encharcado, pingando, e a pessoa diz: ei, não molha aí. Mas como não molhar? Eu estou encharcado. Não tem como, não faz sentido. Só se eu sair flutuando, mas não tem como. Amados, quando a Bíblia fala que você é sal e você é a luz, é a mesma coisa. É o tanto de encharcado que nós estamos da presença dele, que quando nós andamos, o bom perfume de Cristo, Paulo fala do bom perfume de Cristo. E ele não fala isso porque é um esforço, um exagero de esforço que se tem que fazer para o perfume ser exalado. Ele simplesmente é exalado. É algo que vem naturalmente. Agora nós podemos trancar o fluir de Deus. Jesus fala: a carne é fraca, mas o espírito é forte. Significa o quê? Existe a possibilidade de eu dar lugar à carne. E aí eu não vou conseguir o quê? Exalar o bom perfume. Aí você pode dizer: poxa, então Jesus está dizendo a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então, ser carnal significa ser pecador. Amados, existe o conceito na Bíblia, sim, de uma atitude carnal, ser pecadora, mas nem sempre o ser carnal é pecador, tá, gente? Como assim, ser carnal não é ser pecador? A questão é carnal ser humano. Eu vou usar um exemplo para você entender um pouco melhor. Você fez lá uma compra, né? E fez lá o boleto para dia 20, né?
e você está lá no torno do dia 5 e tal, então o boleto só vai cair dia 20. De repente vem e o boleto cai dia 15. Mas recurso você teria para o dia 20, mas ele cai dia 15. Tudo planejadinho, tudo certo, né? Você fez pensando, mas foi um acaso, aconteceu. Emitiram o boleto com a data errada. E não tem como voltar atrás, a conta vai cair. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? E aí que está o carnal e o espiritual. O carnal olha assim, ai, e agora? Tá, eu vou falar com meu pai, ele tem uma reserva, ele pode me emprestar dinheiro. Ah, não, vou falar com o Arthur, né? O Arthur, com certeza, ele tem uma boa reserva lá. O irmão da igreja, né? O amor de Jesus está na vida dele, né? E aí eu vou apelar pelo amor de Jesus que está na vida dele, para ele me emprestar esse dinheiro. Ou não, eu vou para o empréstimo. Tem aqueles consignados, tem aqueles negócios, né? Eu vou para o empréstimo, vou para o agiota. Eu vou para o agiota, eu vou me endividar todo, mas eu vou pagar essa conta. Esse é o carnal. Você raciocina somente com a sua mente, você toma decisões conforme a sua razão manda, mas não consulta a Deus em primeiro lugar. Ser carnal nem sempre é ser pecador. Às vezes Deus só te colocou uma prova lá para você crescer na fé. Ele já tem a resposta, ele já tem a solução. Mas ele só antecipou, Deus fez isso acontecer só para ver para quem você vai correr em primeiro lugar. Então, ser carnal nem sempre é ser pecador. Mas, às vezes, é nessa hora de você ser provado e ver em quem você confia. Nas tuas estratégias ou está confiando em primeiro lugar no seu Senhor? A primeira opção de um cristão nunca deveria ser, vou falar com isso, vou tomar... Não, calma. Primeira coisa, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E de repente, não estou excluindo essas outras opções que eu dei para vocês. Mas quando as tuas opções só são essas, e você não consegue pensar que existe um Deus que está sobre todas as coisas, aí isso me preocupa. Quando você não consegue ver Deus nessas pequenas coisas do dia a dia, dizendo, Deus, o que está acontecendo? Eu vou jejuar. Deus, você sabe que a minha conta estaria certa para o dia 20. Estaria preparado para o dia 20. Pai, o que significa isso? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Senhor, eu não quero ser mal falado na praça. Pai, abra uma porta. Pai querido, me dá um conselho. Pai, eu clamo a Ti. E aí começa a jejuar. E colocar essa situação diante dele. Senhor, está aqui o boleto, eu não quero passar em branco. Mas eu espero do Senhor. Claro que não vai ficar sentado esperando, né? Aí de repente, um cara, olha, você está aberto para fazer uma hora extra aí? Pô, precisava fazer um negócio e tal? Não, porque eu estou jejuando hoje, estou orando a Deus, né? Estou com um problema aqui para resolver, então não vou ter tempo. Aí Deus lá em cima só vai balançar a cabeça e dizer, ixi, seja espiritual, mas não tanto. Estamos entendendo? Coloque sim sua angústia diante da presença de Deus, mas esteja aberto também, esteja ligado, né? Porque de repente Deus quer usar uma circunstância do seu dia a dia para resolver o teu problema. E aí você tem que estar pronto para dizer também, discernir, Senhor, obrigado. Obrigado que o Senhor me colocou essa situação e agora eu vou poder receber um pouco mais e vou poder quitar aquela conta que saiu fora do meu planejamento. Por onde nós andamos encharcados da presença de Deus. Nós estamos deixando pegadas da glória de Deus. Quando você está alimentado, bem fortalecido no Espírito, se você é uma pessoa que ora, se você é uma pessoa que lê a palavra, se você é uma pessoa que busca a comunhão dos irmãos, por isso que eu falei antes que esse texto me incomodou mesmo. Amados, eu vou falar para vocês, esse texto que eu me ensinei no início, na pregação, antes da pregação, esse texto realmente me incomodou essa semana. Eu creio que eu deveria
passar esse recado para a igreja. Não estou falando agora, né, que se você não está seguro, amado, amém, glória a Deus. Não tem nome, né? Até para isso, ore primeiro, falando, Senhor, você gostaria de que eu fosse para o culto? É claro que, calma, é claro que é vontade de Deus que eu vá para o culto, ou acompanhe o culto, mas muitas vezes eu não estou bem resolvido com isso, eu vou ficar sentado aqui, mas a minha cabeça está assim, misericórdia, o pastor tirou a máscara, aí já perdeu a bênção também, né? Ficasse em casa, aproveitava melhor a palavra. A questão é, se você faz ou deixa de fazer, você está louvando e adorando a Deus. Essa é a questão, o que você fizer, seja por palavras ou por obras, faça para a glória do Senhor. Os grupos estão começando a retornar agora, e Deus vai estar presente ali. Amém? Onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estarei no meio deles. Isso alimenta teu espírito, isso alimenta a tua fé. Orar junto com os irmãos, contar as bênçãos que Deus fez da sua vida, compartilhar também motivos de oração. Que bênção. E textos, então, pessoas cheias do Espírito Santo, e algumas coisas que foram acontecendo, nós temos na palavra, né? Eu só coloquei algumas aqui. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo. Ele se levantou, né? Nesse momento, Atos 4:8, depois de orar, tremeu ao lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Significa que o enchimento com o Espírito Santo, ele traz identidade, ele traz convicção, e as pessoas elas se movem de repente de uma forma ousada. Se antes eles eram tímidos, antes eles estavam se escondendo, com medo de serem presos, de repente há uma ousadia aqui que é algo extraordinário. Então Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, né? Então, novamente, Paulo teve uma percepção, e é interessante, se você quiser fazer um estudo do autor de Lucas, tanto no Evangelho quanto no livro de Atos, todas as vezes que ele fala cheio do Espírito Santo, ou cheio do Espírito. Lucas, né, a teologia lucana sobre o Espírito Santo, ela é bem interessante. Em vários momentos ele usa essa expressão, e cheio do Espírito Santo. Isso tanto em Atos quanto no Evangelho também. Em alguns momentos ele fala, fulano de tal, cheio do Espírito Santo, fez alguma coisa. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Alegria e cheios do Espírito Santo. Então, a questão que eu falei antes de identidade e esse mover nosso no dia a dia, o evangelho, o ser sal e ser luz, não é mais uma coisa que eu tenho que fazer, mas enquanto você está fazendo, você está sendo aquilo que é a tua essência. Resgatando a essência. Precisamos cuidar com que rastro deixamos. Por que eu estou falando isso? Aí você pode dizer, poxa, então legal. Vou começar a jejuar, vou começar a orar, vou começar a participar dos cultos, dos grupos, vou começar a fazer propósito de vigília, vou alimentar o espírito, vou fazer tudo que tem que ser feito e tal, e agora só bênção. Eu vejo assim como Pedro, né? Em alguns momentos ele teve algumas fraquezas bem grandes, e mesmo depois que ele já deveria, né, estar atuando, e a gente não vai dizer que, poxa, pronto, resolvi o meu problema para a vida, né? Ele deixou algumas pegadas meio sujas no meio do caminho, e Paulo teve que corrigir essa situação, né? Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, isso aí está em Gálatas 2:11, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, porque chegou um momento assim que Pedro ele caiu na carne, né? Por isso que eu falei antes que o carnal não quer dizer que ele é um pecador. Ele caiu na carne porque o que aconteceu? Vieram algumas pessoas judeus para Antioquia
E Pedro estava lá, em Antioquia. E aí estava lá compartilhando as bênçãos, estava lá com os gentios que tinham se convertido, e ele estava feliz, tendo comunhão com eles, e era churrasco aqui, Pedrão lá junto, e era festa, e era alegria, e eles compartilhando da palavra e tal. Aí de repente vieram alguns judeus, os judeus convertidos, de Jerusalém, chegaram em Antioquia. E aí Pedro, ele começou assim, pois é, né? Foi se afastando desses gentios, porque eram gentios convertidos, mas eu como um bom religioso judeu, não devo me misturar com essa gente e tal. Ele foi se retirando. Isso é carnal, isso é carne. Por quê? Eu quero agradar os homens. De repente ele ficou preocupado em agradar as pessoas que estavam em volta dele. Poxa, para eu ganhar uma média aqui, não fazer feio lá em Jerusalém, eu vou me afastar um pouquinho aqui e tal. Ele foi carnal. Simples assim. Ele não caiu em pecado, de infâmia, como talvez a gente poderia imaginar. Ele só falou, poxa, aqui eu vou dar um tempo, a fraqueza da carne. E aí Paulo fala assim, os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Paulo também já aqui, de modo que até Barnabé se deixou levar. Pedro acabou influenciando as pessoas que estavam em volta dele nessa mesma bobeira carnal. Ele influenciou as pessoas que estavam em volta dele. Por isso que eu coloquei umas pegadinhas assim meio sujas ali. Por quê? Porque ele foi não trouxe o bom perfume de Cristo. Naquele ambiente lá estava fedendo meio para carne, sabe? Carne meio passada já deu, Começou a feder a carne ali. Então, amados, a gente deve buscar e continuar buscando para a gente não cair, de repente, na fraqueza da carne. Porque a carne, ela milita com o Espírito, ele quer dominar o Espírito, e Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 8. Amados, reacenda a essência do cristianismo na sua vida. Encontre novamente a fonte de água viva, e é a promessa que ela vai fluir em você, e você vai se tornar uma fonte. Em vez de você ter sede na tua alma, no teu espírito, você vai se tornar uma fonte. E pessoas vão poder beber dessa fonte. Talvez a pergunta que se deva fazer não é o porquê que eu não sou sal, porquê que eu não consigo ser luz, mas é porquê que eu, de repente, estou deixando de me encher da essência do Espírito Santo. Onde é que estou bloqueando? Onde é que estou impedindo o fluir do Espírito Santo na minha vida? Se você encara ser sal e luz como uma responsabilidade, uma obrigação na sua vida, mais uma coisa para fazer, é porque você não entendeu. Se você encara ser sal e luz como mais uma atribuição da igreja para a tua vida, é porque você não entendeu a essência. É você ser sal e luz. Jesus te chamou para ser sal, Jesus te chamou para ser luz. Jesus só vai cobrar de nós o que Ele já nos deu. Ele já te deu. Ele já abriu a fonte. Então nós temos acesso. E qual é o limite do Espírito Santo? A gente viu hoje o limite. Qual é o limite? Não tem limite. Ele dá o Espírito sem limite. Você pode ser um imergido no Espírito. Então, amado, quando você vai ser cheio do Espírito Santo? Ou quão cheio você está? Eu não sei. Não tem como medir isso. Não tem régua espiritual. Não tem. Mas eu quero uma coisa, que você lembre disso. E vim para que tenham vida e vida em abundância. Amado, Jesus veio para trazer vida em abundância. Se você ainda não está experimentando essa vida em abundância, é porque de repente essa essência ainda está faltando na sua vida. Então, abra a sua mente e seu coração para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Busque de novo, e mais,
a presença do Espírito Santo e permita com que Ele ilumine através de você. Não é um esforço teu, você só reflete a luz. Eu não tenho como produzir luz de fonte própria, mas nós apenas refletimos a luz que nós recebemos, como astros. Então, querido, a palavra de hoje é: não devemos nos preocupar excessivamente em testemunhar, e sim em permanecer cheios do Espírito, e assim iremos testemunhar inconscientemente. Assim como Pedro falou, não tem como não ficar quieto, não tem como. Não tem como ficar quieto diante o que temos visto e ouvido. É impossível de associar isso de nós. Assim, por onde andarmos, deixaremos pegadas do amor de Deus. Porque uma parte do fruto do Espírito é amor. Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade. Então, amado, você tem acesso ao Espírito Santo. Você tem acesso. Você pode se encher. E aí não tem proporções para se encher. Ah, mas eu já fui cheio. Eu já me enchi do Espírito Santo. Uma mulher uma vez chegou para mim e falou assim, depois do culto, eu estava pregando, falando sobre dons espirituais, falando até sobre dom de línguas e tudo mais, e aí ela veio empolgada, depois do culto, ela veio e falou, pastor, eu já orei em línguas. Eu falei, que bênção, tá interessante, tá? E qual foi a interpretação? Não, na verdade, assim, foi num culto público, tá? Foi uma palavra assim, nossa, foi um momento maravilhoso no culto, assim, e tal, e aí comecei a orar em línguas e tal. Eu falei, legal, mas alguém interpretou? Não, ninguém interpretou. Eu falei, então irmã, o dom de línguas que a irmã recebeu foi do edificação pessoal, né? Porque aí Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, que quem ora em línguas, sem interpretação, e também não entende o que falou, para edificação pessoal. A irmã tem usado esse dom para edificação pessoal? A irmã tem se edificado com esse dom? Não. Então foi inútil, foi só a empolgação do momento, então. Então, amados, a questão não é se a pessoa foi cheia do Espírito Santo, se ela falou em línguas, e tanto é que, infelizmente, depois, o casamento dela foi à ruína, e eu não estou atribuindo isso ao dom de línguas, de forma alguma. Mas a questão é que recebeu um dom, mas ela não se edificou, não usou esse dom para se edificar, e lá na frente, acabou tomando um rumo, e aí a vida dela ficou bem, bem ruim. Significa que dons espirituais não significam uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas, por outro lado, não estou falando contra o dom de línguas. Mas estou falando que você deve usá-lo, porque se você recebe uma coisa e não usa, isso pode te prejudicar. Então significa que se você recebe, você deve usar isso para edificação pessoal, mas deve ser usado. A questão é, encontre a essência novamente, volte para a essência. Use aquilo que o Senhor te deu. E aí depois o ser sal e luz vai ser conclusão. Vai ser o simples dia a dia, você está trabalhando, você nem se dá conta, mas quando, Senhor, quando eu fiz isso? E aí Deus vai falar, você lembra? Então, ali você foi sal, ali você foi luz. Quando estive com fome, deste-me de comer, quando estive, ali. Então, amados, sejam sal e luz. Feche seus olhos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Nós nos colocamos diante do teu altar. Eu quero orar nesta noite, papai querido, se essa palavra encontrou talvez algum coração sedento, faminto, Pai, em nome de Jesus, eu acredito, eu sei, Pai amado, que o Senhor é a fonte eterna, Pai querido, e quem beber de ti, desta fonte eterna, jamais terá sede, foi a sua promessa, Pai, em nome de Jesus, que possamos nós, em primeiro lugar nós, encontrarmos em ti, Pai amado, toda a saciedade, Pai querido, para as nossas ansiedades do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, faça fluir através de nós as promessas que o Senhor tem para aqueles que estão ao nosso redor. Papai, em nome de Jesus, proteja-nos para que nós não sejamos, Pai querido, talvez fontes rotas, Pai querido, fontes que não gerem vida, Pai. Restaura, Pai, em nome de Jesus.
o nosso altar, Pai querido. Restaura, Pai querido, o teu altar na igreja, Senhor. Levanta-nos e fortaleça, Pai, no homem interior. Em nome de Cristo Jesus. Amém.